Bom, boa tarde novamente, pessoal. Não sei que horário vocês estarão assistindo esse episódio do podcast. Essa é a segunda parte da entrevista com o professor Yuri. Então, se vocês não assistiram a primeira parte, eu recomendo que vocês voltem, porque nós entregamos a meta já na primeira parte da entrevista. Falamos um pouco das funções do barista, do sommelier, do bartender, do mixologista, um pouco do mundo dos negócios de bebida, atendimento. Então, a parte mais profissional, digamos assim, da nossa conversa ficou na primeira parte da entrevista e experimentamos também 2 variedades de café. Tem lá as nossas opiniões e como nós entendemos ali o café que foi servido. Papo harmonizado, a ideia desse podcast é que sempre que o convidado ele esteja aqui na mesa, ele tenha uma conversa regada, né, nesse momento aqui da conversa, ou com vinho ou com cerveja. O convidado aqui escolheu os vinhos. Uma breve reapresentação do Yuri. Ele tem 3 faculdades. Eu não vou falar de novo. Não. Em respeito ao meu amigo. Mas senão eu vou perder 10 minutos da conversa. Mas ele tem formação na área de hotelaria, de publicidade. Ele tem pós-graduação em educação, né? Porque demanda-se de uma especialização para dar aulas. Ele é sommelier de vinho, de cerveja, curso de cerveja que fizemos juntos, o sommelier de cerveja que fizemos juntos, inclusive. Ele também é bartender, mixologista, maître, garçom. Barista, canta, dança, sapateia. Essa é a parte da entrevista que a coisa fica mais leve, tá? Então, até a primeira entrevista foi muito sóbria, muito tranquila. Aqui o happy hour. Agora as piadas, tudo vem, tudo fica mais tranquilo. Então vamos com um pouco mais de tranquilidade agora, em sendo o primeiro episódio / parte 2, um pouco mais tranquilo, né? Porque eu estava muito nervoso. Eu mandei milhões de mensagens. O Yuri, a função do maître, né? Também montagem de mesa e tudo mais. Eu ficava, Yuri, o que você achou dessa montagem de mesa? E ele, Marçal, tá bom. Cara, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. E eu desesperado porque eu tenho um defeito. Eu nunca acho que eu tô preparado para fazer alguma coisa. Então, eu fico postergando aquilo, porque, poxa, eu devia fazer aquele curso, devia tal, não sei o quê. E até a Carla, minha esposa, ela fica, faz logo isso, cara. Põe logo essa porra desse negócio para funcionar, porque você tá fazendo um monte de curso, um monte de não sei o quê, fica demorando, você já devia estar fazendo. Tem gente que já está fazendo e você vai conseguir fazer melhor. E eu, não, mas tal. Então, mas enfim. São 2 métodos, né? Tem um método que você planeja demais, que é o meu e caso, o método do fazer. Né? Então, quando você planeja demais, acaba postergando. Se você já faz, você já vai vindo na prática e vai aparando as arestas no caminho. E até para você entender, o primeiro curso de café que eu fiz, que foi com a Concheta, eu acho que foi 2020 que eu fiz o primeiro curso de café, que foi a formação barista. E, cara, naquela época eu já queria começar a fazer a produção de conteúdo, né? A gente fala de 4 anos atrás como se fosse, nossa, uma década atrás, e não é. Porque já tinha esse movimento na internet de você entregar um conteúdo de qualidade na troca de uma audiência e tudo mais, né? Então, nessa parte aqui da conversa a gente fica um pouco mais tranquilo e tal, mas falando também um pouquinho de mundo digital. E eu sempre gostei muito de café, foi a primeira parte do mundo eu vou chamar de salabar, para ficar um pouquinho mais tranquilo, mais técnico. Entendimento, né? Não que seja exatamente essa nomenclatura. Poxa, queria entender, até para não... Eu pessoalmente, eu acho que você precisa ser responsável no conteúdo que você vai entregar. Então, eu não queria ligar uma câmera e começar a falar um monte de asneira. Mas, ao mesmo tempo, passaram-se 4 anos, cara. Olha, você vê como é que a coisa, ela funciona, né? Mas estamos aqui na nave-mãe e seguimos. Vamos lá. Você teve a empresa de agência de garçons e bartenders. Então, conte algumas histórias. Sim. Na 2001, né, que teve um redirecionamento
de pessoas para atuar na área de alimentos e bebidas, né? Então, teve aquela ideia lá, já vinha desde o final da década de 90, início de 2000 lá, a ideia de procurar garçons com boa aparência. A boa aparência é aquelas coisas que a gente vê de mercado, né? Preocupação, né? Sim, e aí as pessoas queriam jovens de boa aparência, no contexto deles, né? E que falasse bem, né? Então, o direcionamento foi para o público universitário, né? Para jovens universitários. Até porque precisa aguentar o tranco de trabalhar. Sim, mas precisa se submeter ao que eles querem pagar também. Né? E o jovem universitário, geralmente, ele é sustentado pela família. Claro. Ele não tem o compromisso de custos, custear um aluguel, prestação da casa. Né? Então, para ele, muitos deles, né? O que eles recebem, eles vão viajar. E aí eles acabam entrando nesse mercado de... E os garçons, quem é garçom mesmo, eles acabam... Eles vão ficando velhos, né? O tempo vai passando. Tá? Então, muitos clientes que querem contratar já deixam eles já de lado. Sim. E aí querem contratar esses jovens. E existe aquele contraponto, né? Eu falo que existe uma diferença muito grande entre garçom e o carregador de bandeja. Fundamental. Né? Então, montar a mesa, saber onde vão os talheres, correspondente ao menu ou cardápio que será servido, né? Então, isso é papel de garçom com formação. E, principalmente, tempo, né? Porque a pessoa ela precisa ter tempo de sala, de aula e também para você fazer com agilidade. Porque no momento de serviço, a minha experiência, obviamente não foi uma experiência de restaurante, eu trabalhei um período com uma pastelaria. Clichê. Né? O Japa trabalhou na pastelaria. Nossa! Mas, enfim, é muito rápido, cara. Ali, obviamente, numa dinâmica diferente e tal, mas é uma loucura. Num horário de serviço num restaurante que a coisa tá bombando, só precisa ter uma agilidade grande e saber o que está acontecendo ali. E uma pessoa experiente na casa, ou 2 ou 3, ou quanto mais, melhor, mas fato, essa pessoa vai querer ganhar mais. Até porque ela merece ganhar mais. Exatamente, né? esse é o ponto. Nossa, não é a questão. Sua experiência, ela exatamente, esse é o ponto. Traquejo. E uma coisa que eles sempre falavam, falavam assim, eu quero um garçom modelo. Né? Aí eu falava, mas modelo do quê? Exato, né? Você quer... Porque, e as pessoas não entendiam. Então, quando muitos lugares tinham aqueles jovens, bonitões, né? Só que esse cara, quando você colocou na cabeça dele que ele é modelo, acabou. Ele acha que ele está na festa para aparecer. Ele acha que ele é atração. Ele não está lá para carregar bandeja. Ele não quer fazer recolha. Ele não quer servir. Mas vamos ser bem objetivo, né? Se você contratou um modelo... E era exatamente esse o ponto que nada eu contra, explicava. obviamente, não, mas é uma questão de função. Exatamente esse o ponto. Né? A função do garçom qual é? É estar lá para aparecer? Não, é servir. Né? Então, e eu falo, quem atua... Assim, tem um programa de reality show, tem uma série de coisas que muda muito esse contexto. Né? E eu sempre friso isso. Quem atua na área de alimentos e bebidas está lá para servir e não ser visto. Tem coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. Tem muita gente que fala assim pra mim, nossa, mas você fez tanta coisa já na sua vida, né? Eu não vejo você na internet, não sei o quê. Eu falei, eu não tô lá pra aparecer. Quem tá lá pra aparecer é o meu trabalho. Agora ele está. Vamos corrigir. Vamos organizar essa... depois de 24 anos, Exato. Vamos mudar o contexto. Que agora enfim, ele vai aparecer, porque senão, enfim, né? Mas a ideia é isso. São projetos. Sim, a ideia é o trabalho que já apareceu durante muito tempo, né? O trabalho já veio aparecendo. Então, o que a gente vê muito na internet, as pessoas... A internet é muito boa nisso e tem pessoas que... A internet, ela te traz uma visibilidade... Exatamente esse é o ponto. Que é fundamental. Uma coisa que nós estávamos conversando, né? Mesmo sendo uma parte mais tranquila da nossa conversa, mas... Eu estava conversando com o Tom. Eu até falei, poxa, Tom, no seu curso aí, por que você não coloca um módulo de... O Tom da Abas. Da Abas. Tom, tem que vir. Tá convidado.
um módulo sobre marketing digital para que o profissional ele também possa aparecer, porque é bom para onde ele está trabalhando, porque se você tem uma pessoa que atesta a qualidade do trabalho dela via internet, você tem uma melhora na imagem da própria casa. Sim. Aí ele, Marçal, poxa vida, que tem que pensar, porque aí o curso fica um pouquinho mais caro. Eu falei, cara, mas eu duvido que qualquer pessoa que vá não queira, né? Sim. Ter este conhecimento até para que essa pessoa ela possa validar o portfólio dela. Então, ter um pouco de domínio, obviamente, vamos fazer algumas ressalvas aqui, né? A primeira delas é que não que a pessoa vire um influencer, um marqueteiro digital, porque eu acho que é outra função. Mas ter o domínio, uma foto legal, o que fazer, como fazer, por que fazer e com o objetivo de quê, né? No marketing digital são perguntas que você precisa responder. Mas você precisa ter o conhecimento técnico, não adianta você brinca-se muito na internet falando assim, desculpa, sem querer te cortar. Quantas vezes a gente não vê o meme da pessoa, o influencer, entre aspas, indo num lugar, fazendo caras e bocas que tá uma delícia, aí na hora que sai da câmera, não sei o que, e vai embora. Para um profissional que serve, isso não pode acontecer, isso é a morte do negócio, né? Sim. Vence hoje com as avaliações e tudo mais, né? As pessoas hoje elas têm uma criticidade maior, não vou dizer uma criticidade, uma crítica ácida, não é isso, mas um negócio que ele não sobrevive só do marketing, né? A comida tem que ser boa, a bebida tem que ser boa, o atendimento tem que ser bom. Se você não corresponder à expectativa criada, o negócio ele não vai sobreviver. Não tem negócio que sobreviva a um produto ruim. Então, a gente tem aqui, no caso de uma das cervejas, teremos o serviço de vinho, mas enfim, está aberta desde 1695. Tem mais de 300 anos. Você não produz uma coisa por mais de 300 anos... se ela não for boa. Se não for boa e se você não se adaptar, né? Sim. E aí, enfim, tem uma quantidade de coisas que você precisa levar em consideração. Quer começar pelo Malbec francês ou quer começar pelo Pinot búlgaro? Pinot. Pinot? Então vamos começar pelo Pinot. Vamos maneirando. Vamos de leve. Você pegar o Malbec de cara, você já... Mas esse Malbec, eu já conheço ele e ele não é pesado. Mas ele obviamente ele tem um peso um pouco maior do que o Pinot, mas enfim. Então, enquanto eu vou abrindo aqui, duas coisas que é legal nós contextualizarmos. Isso aqui, não sei se está no enquadramento, chama-se... Essa daqui não, essa daqui tá mais, né? Chama-se taça ISO. Quando você vai para uma degustação profissional, né, você precisa ter uma uniformidade de sensação. E a taça ISO, o objetivo dela é que você tenha essa uniformidade. Não é que eu sou mesquinho ou querendo que o Yuri ele beba pouco. Mas normalmente um convidado, quando ele vier, neste primeiro momento, seja cerveja, seja vinho, eu apresento dentro da taça ISO para que a pessoa possa entender melhor, né? Você sabe como funciona uma degustação profissional. E aqui temos também uma taça de serviço maior, que aí o vinho, cerveja, obviamente será um copo propício ao consumo de cerveja. O que gostar mais consegue consumir com um pouco mais de tranquilidade, né? Então, só explicando o que está acontecendo aqui. Conte-nos causos... Taça ISO foi desenvolvida por um físico-químico francês, se não me engano. O significado dela é International Standard Organization, né? Então, por isso que ela tem esse nome, ISO. Então, ela foi desenvolvida para que nas degustações você tivesse o perfeito aroma, né? Aspectos visuais, aromas, né? O olfativo, de taças desenvolvidas para determinadas regiões de vinho, né? E também de destilados. Então, tem a taça Bordeaux, taça Borgonha, taça Beaujolais, que são desenvolvidas para vinhos específicos dessas regiões. O cheiro já veio aqui, da Pinot. Enfim, então a ideia é que o convidado ele consiga, né, ter a sensação ali olfativa, principalmente porque ela é mais fechadinha. Sim. Para que conheça e veja... Para que não perca aromas, né? Exatamente. E também para que seja uniforme. É Pinot, né? Deveria, tô brincando.
Show. Então, não, coloca nesse aqui, nesse aqui. Fica com esse aqui. É muita coisa. Põe bem pouquinho. É que você não bebe, né? Eu sou... Quem não assistiu a primeira parte da entrevista vai entender Mas a ideia do... o jargão aqui, da piada interna. Que o Yuri, além de... né, ele já é meu amigo. Então a gente faz essa constante a ideia de... piada. Não, a assim, gente aqui... É bom contextualizar. Sim. Em sendo ambos sommelier de vinho, de cerveja, barista, gosta de uísque, também gosto de uísque, a gente consome. O acesso ao álcool, ele traz algumas complexidades, né? Então, independente de estarmos aqui ou não nesse momento mais descontraído, continuamos profissionais. Sem dúvida. Né? E a ideia aqui, a gente começa a fazer as análises de aspecto visual também. É legal a gente ver que quando a gente inclina a taça aqui, a gente consegue ver o que a gente chama de olho e anel. Sim. Né? Então, o olho, a gente está conseguindo ver o dedo do outro lado. Então, a gente vê que ele é limpo, Sim. que ele não tem residual de rolha, de borra. Foi muito bem filtrado, né? Então, a gente consegue ver o dedo, o contorno do dedo lá. Então, ele é um limpo. Sim. Né? A gente consegue perceber também, no aspecto visual aqui, o anel, que é todo aquele contorno. Então, ele tem um leve alaranjado, né? Um leve atijolado. Então, mostra que ele passou por uma barrica de madeira. Sim. Né? Ele teve um período de guarda, ele é 2020. Safra 20. Né? Então, é essa daí. Então, ele passou por barrica de madeira, então já tem essa característica desse aspecto esse aspecto visual. E a parte interessante desse vinho, ele é um vinho búlgaro, sim, produzido por um italiano que abriu essa produção de vinhos lá na Bulgária, acho que em 2003, enfim, eu dei uma boa pesquisada sobre ele. E a ideia desse Pinot é que você tem acesso a um país diferente, porque quem vai imaginar que a Bulgária produz vinho? Ele tem uma indicação geográfica protegida, então aqui ele se fala como PGI, né, que, enfim, da Thracian Lowlands. Então, essa região, a Thracian Lowlands da Bulgária, tem uma indicação geográfica protegida que dá um pouco de credibilidade maior ao vinho, porque ele precisa satisfazer uma quantidade de requisitos para ter a indicação geográfica. Então, deveria ter uma qualidade, obviamente. Não vamos entrar em competição de quem é melhor, porque é melhor, para que é melhor. O objetivo nunca é esse. Mas muitas vezes você quer ter um vinho diferente na sua casa, você quer ter uma história diferente, mas você não tem 600, 700, 1.000, 40 mil reais, como você já viu garrafas saindo. Sim. Tem uma alternativa. Sim. Então, a ideia da nossa produção de conteúdo sempre é tentar trazer uma alternativa legal, de qualidade, e que a pessoa ela tenha um pouco de história. Fazendo uma pequena resenha, o que vai acontecer sempre na nossa produção de conteúdo e do podcast? Haverá um outro vídeo, somente eu, e aí eu vou explicar tanto a história desse vinho, mais em detalhes, como do próximo vinho que será entregue. Vendo que nós estávamos conversando na primeira parte da entrevista. Sim. Né? O objetivo não é só sentar aqui, toma esse vinho, o que é que você achou? Não, vamos com um pouco de calma. Né? Entender o porquê, como. E tendo conhecimento, tendo estudado, eu posso sentar com uma tranquilidade maior e fazer um vídeo explicando o porquê, como esse vinho é produzido, a história da Bulgária, especificamente na produção de vinhos, como haverão franceses, tem um francês aqui, vinhos brasileiros e tudo mais, mas queria trazer alguma coisa um pouco diferente do que está disponível no mercado, até porque o Yuri também é sommelier, então a gente consegue ter uma conversa tranquila, né? E enfim, expectativa versus realidade, né? Então... Esse Pinot Noir, aqui no aroma, ele tem um fruta vermelha forte, cereja e amora. Sim. E a amora não, framboesa. Amora e framboesa. Eu achei ele assim... Eu senti uma fruta vermelha, mas ele não chega a ser uma geleia. Não. Ele tem frescor. Mesmo sendo uma garrafa de 4 anos,
ainda é uma garrafa que conserva um frescor. Bem frescor. Normalmente, desculpa, se você não tem um vinho de muita qualidade, uma garrafa de 4 anos, a rigor, ela já estaria mais envelhecida. Diferente. Ah, está ruim? Não. São características diferentes. Que São características diferentes. Uma produção melhor, ela tem mais tempo. O fato de você sentir frutas vermelhas, tá? Vai vir características da uva. Claro, a Pinot ela entrega. Né? Mas a diferença que você sente, ao invés de ser um maduro e para o fresco, então significa que ela é produzida numa região fria. Sim. Se ela tivesse aroma de frutas maduras, mostraria que ela foi produzida numa região quente. Então já tem isso também na hora da gente reconhecer na parte do aroma. Isso que a gente está falando de aroma primário. Sim, né? Aquele primeiro ataque quando você... Exatamente. O objetivo em si é sempre entregar para a nossa audiência. Obviamente aqui a gente está conversando um pouco mais técnico, mas é sempre entregar um conteúdo mais leve para que a pessoa ela entenda fundamentalmente o que nós estamos dizendo aqui. É um vinho, bom. 2, foi bem produzido, né? Visivelmente, porque ele, na hora que eu abri até, falei, olha, o aroma veio aqui, né? Da uva. E é uma garrafa que você não tem ela com tanta facilidade, não que seja uma garrafa exclusiva. Eu comprei essa garrafa na Black, paguei R$50. É. Aí você fala, poxa, um vinho que foi envasado, longe veio tal. É um rótulo que, a rigor, poucas pessoas têm, mas é um preço acessível, né? E qual que é a ideia? Você sai para jantar. Ou você, o seu chefe, namorada, o que quer que seja, você não quer acabar com o seu orçamento. Porque tem isso, né? Você fala, pô, vinho caro, ele significa que é um vinho bom? Depende. Você tem aqui uma alternativa para você ter em casa, né? Às vezes, poxa vida, vem uma visita, alguma coisa, ou você leva pro restaurante, paga a taxa de rolha lá, mas você consegue fazer bonito. E a rigor, você tem uma história para contar, haverá história, né, num segundo momento desse vinho, de um país diferente, que é bem feito. Então, essa desmistificação que nós abordamos um pouquinho ali no primeiro vídeo, é a ideia de você ter a tranquilidade, né? Poxa vida, eu preciso gastar 200, 300, ou que seja, muito dinheiro? Não. Claro, né? A partir do momento que você passa para uma garrafa que tem uma produção de um produtor melhor, eu vi muita resenha sobre esse vinho, falando assim, esse vinho nunca vai chegar num Bordeaux, porque ele, teoricamente, é concorrente dos vinhos Bordeaux. Calma, de que Bordeaux que você está falando, né? Um vinho de grande categoria francesa, é óbvio que esse vinho vai perder. Começou a ser produzido em meados dos anos 2000 para uma produtora de vinhos que está 200, 300 anos aberto, o cara... Tô com tranquilidade, né? Mas você tem um vinho bom, que é fundamental. Quando alguém vem me pedir uma informação sobre vinho, a primeira coisa que eu pergunto, você pode gastar quanto? Mas por quê? Não, é porque você precisa se encaixar no orçamento. Eu sempre penso, poxa, pega uma coisa legal... E aí você vai provando. Conhece de vinho? Não conhece de vinho? Normalmente eu explico. Não gaste em uma garrafa. Eu provavelmente serei criticado, mas prefiro que você experimente com o tempo, não tudo de uma vez, obviamente, 5 garrafas de reservado, de uvas Reserva diferentes. Reserva DO. É um gracejo interno. É uma gracinha. Que a gente chama o Yuri ele chama de reserva DO porque você tem no mundo do vinho a denominação de origem. Tem DOC, tem DO, então ele fala assim, isso aqui é um reserva DO. E não é. É a categoria de reservado, que são os ditos vinhos de entrada. Esse produto ele tem o seu lugar no mercado, né? E é para que você comece a conhecer. Aí você compra, teoricamente, uma garrafa de R$200, você não sabe que uva que é. Se você não sabe se é vinho, tinto, branco, espumante, não gosta, vinho é ruim. Será? Então, às vezes, você pulverizar um pouco o seu investimento, você vai, poxa vida, gostei de uma Sauvignon. Não gostei da Pinot. Poxa, vou para uma Pedro Ximénez da vida, tanto faz. E aí você começa a entender o que você gosta e você tem a segurança de passar para uma garrafa mais cara, mas você já sabe minimamente o que você gosta, né? Obviamente aqui sempre tem, não compre, calma,
Diz o Agilson no curso dele. Constantemente ele falava, gente, calma. Vamos organizar um pouco um contexto, vamos entender um pouquinho para coisa funcionar. Eu acho que é esse mesmo o ponto que falta, né? Porque as pessoas foram direcionadas para um comportamento cultural de que o caro é o bom e o barato é o ruim, né? Então, e as pessoas não entendem, né, as diferenças. Elas querem pegar vinhos com rótulos caros ou com nomes de uvas famosas, tá? Então, é interessante as pessoas começarem a entender e desmistificar aqueles contextos que foram passados durante décadas, né? Na Europa, eu acho que é uma coisa interessante, como o vinho é um assunto mais antigo lá, o vinho ele é tratado como alimento. Sim. Ele não é tratado como bebida alcoólica. Então você tem uma tranquilidade maior porque o vinho ele está mais presente. A mesma coisa aqui da cerveja, da cachaça. Nós tratamos cerveja com mais leveza. Por quê? Porque está mais pulverizado o consumo da cerveja e da cachaça, que é um produto nosso. Né? Agora, você tem que ter um vinho de um Chateau Petrus. Eu gosto. Se alguém tiver e quiser me chamar, agradeço. Iremos, com certeza iremos. Um Margaux, que seja, né? Enfim. Pode ser de safra de ano, de safra ruim, inclusive. Que com certeza vai ser. Com certeza. O importante é a experiência, vai lá. Exato, e com certeza será muito bom. Produtor bom sempre faz vinho bom, mesmo em ano de safra ruim. Disse o Agilson, inclusive. Mas, obviamente, é uma opinião que eu tenho também. E o fato de você conhecer um pouquinho do que você vai começar a consumir te ajuda a ter um pouco mais de segurança. Eu sei que estou sendo repetitivo, mas é o objetivo que eu tenho nessa produção de conteúdo. Por isso, sentei, estudei, a gente começa a tentar entender um pouco mais do assunto, até para passar um pouco mais de segurança. Eu tenho esse compromisso, né? A ideia é essa. De que a pessoa, ela vá com mais tranquilidade na gôndola do mercado e ela entenda o produto que está ali. É um produto ruim, bom, vamos com um pouco mais de calma. E se você gosta, beba, consuma. Precisa de 28 talheres, 5 taças. O Luiz Felipe Pondelli falou uma coisa num dos podcasts que ele participou que eu concordo muito. Toda pessoa que tem muito ritual, não lê, que ele estava falando de leitura, né? Então, a pessoa que tem que sentar ouvindo barulho de chuva, não sei o que, tem que estar no estado... Essa pessoa não lê. Não é que não lê, é que não tem o hábito de ler, porque ler, né? A mesma coisa do vinho. Se você gosta de vinho, você consome vinho. Claro, as pessoas consomem em formatos diferentes, né? Você gosta de um determinado vinho, beba aquele vinho, mas... A gente também precisa lutar contra inúmeros fatores culturais, né? Tem muitas pessoas que consomem bebidas que não gostam, porque elas querem se inserir dentro desses contextos sociais, né? E o brasileiro precisa entender que o vinho bom, o melhor vinho do mundo, é aquele que ele gosta. E até vou até um pouquinho além. É aquele que você pode pagar naquele momento. As pessoas mudam de vida. A chamada... E o paladar muda. A minha esposa fala muito da dita convenção social. Né? Você fala assim, poxa vida, você tem que consumir vinho. Se você não gosta, não consuma. Tem cerveja aqui, a gente não vai abrir hoje, mas enfim. Exatamente. Consuma o que você gosta, não tem problema. Você não bebe para os outros, você bebe para você. Fato. Sim, esse é o principal. Essa é a principal parte dessa... E quando você bebe entrevista. para você e você tem um conhecimento sobre aquilo, isso é o mais importante, né? Quando você começa a reconhecer o seu paladar, você consegue direcionar para aquela compra perfeita que você quer fazer. Exato. Você sabe identificar o vinho na gôndola. E aí uma coisa que eu brinco muito quando alguém vem me perguntar sobre vinho, cerveja, eu falo, você quer um vinho ou você quer um rótulo? Porque se você quer um rótulo, eu vou, tem alguma coisa escrito Chateau, X alguma coisa, Côte du Rhône, enfim, porque é lindo. Mas eu vou gostar? Mas se você gosta de uma uva, por exemplo, de um país que você não conhece que tem. O Chateau está para o francês, assim como a quinta está para o português. Exatamente. Né? Então, se você pegar um Chateau e um quinta, é a mesma coisa. Mas às vezes... Idiomas diferentes. Mas às vezes você encontra
uma quinta numa qualidade excelente, sim, sem dúvida, por um terço do preço, metade do preço, aí novamente você quer o rótulo ou você quer Mas é exatamente o esse o vinho. ponto. As pessoas precisam entender esse direcionamento, né? Sim. Elas precisam entender que elas precisam beber para elas e não para os contextos sociais. Sim, e brinco muito assim, abrir o paladar tem essa função, né? Então hoje eu já sei o que eu gosto no mundo dos vinhos e mudei muito. Eu Sim. comecei gostando algo em torno do vinho branco, enfim, hoje já tô um pouco mais nos vinhos mais antigos, né? Queria até ter conseguido trazer um criança, virar em algum momento, tudo mais constante, safra 2014, mas é um vinho que deveria custar em torno disso, R$100. Quanto que você paga num vinho antigo, francês, de um produtor bom, uma garrafa de 10 anos em bom estado? Você paga mais caro. Criança é o espanhol. É o espanhol. Tá dizendo que não vale? Não estou dizendo. Só que você tem alternativas para que Sim. você entenda o que é uma garrafa Sim. relativamente antiga. Vamos pro... Então, é interessante que as pessoas entendam também. Tem gente que fala assim, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar aquele vinho de R$40 mil. Não vai. Não vai, porque para você entender o vinho de R$40 mil, você tem que ter passado... É como uma escada, você tem que subir degrau por degrau. Sim. Até você entender os aromas, você tem que ter conhecido outros vinhos intermediários até fazer essa ligação, chegar nesse ponto. E até para você entender se aquele vinho de R$40 mil, na sua opinião, é bom. Sim. Significa que não é bom? Não. Só significa que talvez você não vá gostar tanto assim Exatamente. desse vinho de 40. Vai que tem um vinho alemão que também faz parte do Sim. velho mundo. Poucas, não se veicula tanto assim, porque aqui no Brasil a gente Riesling, tem muito acesso. Gewurz. Você tem sempre França, Portugal, Itália, você tem bastante, mas Espanha é pouco conhecido. Eu não vejo tanta informação da Espanha. Faz parte do velho mundo, mas Espanha faz parte, a Alemanha faz produtores parte. de vinho. Exato. A minha esposa gosta muito de vinho verde de Portugal. Extremo noroeste de Portugal. De entrada, significa que é ruim? Pelo contrário. Não, vinhos fantásticos. Excelentes. E falando um pouco da questão de você fugir um pouco do que é convencional, a gente tem aqui especificamente o Malbec, só que francês. Então, Malbec é sempre aquele vinho pesado, tá, será? Aí vai característica de terroir. Exatamente. O que o terroir, para quem não sabe, são localizações geográficas específicas, né, que levam em consideração alguns aspectos, como índice pluviométrico, temperatura média anual, interferência humana, interferência étnica, solo, né, características de solo. Então, tudo isso é levado em consideração na hora de você produzir a uva, né, da vitivinicultura, onde você produz a uva específica para a produção desse vinho. Então, quando a gente fala de terroir, então a gente está falando de uma série de fatores aí que são levados em consideração. Então, por exemplo, o Malbec produzido na França não é a mesma característica de um Malbec produzido aqui na Argentina. Que se você pegar que deixou essa vite... Exatamente. famosa. Se você pegar o Pinot Noir da Bulgária, ele vai ser diferente do Pinot Noir da Borgonha, né? Então, o Cabernet Sauvignon de Bordeaux, ele é diferente do Cabernet Sauvignon do Chile. Sim. Né? Então, e também é legal lembrar que existe duas formas da gente harmonizar, né? Quando a gente pensa numa harmonização, tem duas formas de se harmonizar, que aí tem a semelhança e contraste. Então, você leva em consideração pontos que têm uma característica muito aproximada ou uma característica completamente... Um grande contraponto. Exatamente. Brinco muito, eu acho que vinho, você tem que tomar o que você gosta, comendo o que você gosta. Mas não deveria funcionar. Gente, a gente precisa ter um pouco mais de tranquilidade. Né? Esse aqui é mais jovem, hein? Então... É uma garrafa safra 2021, não é uma garrafa antiga, mas é um vinho que ele é muito diferente, a rigor, do que nós estamos acostumados aqui a ver normalmente, que é aquele peso do Malbec argentino. Significa que é melhor ou pior? Novamente, não. É só uma alternativa diferente.
Se você apresenta esse Malbec para uma pessoa que está acostumada a tomar o Malbec argentino, essa pessoa vai falar que isso não é Malbec. Não, como assim? Mas o formato da produção, o terroir, que é a região da produção de onde essa uva sai... Aroma, Malbec na... Não, sim, não tem como negar isso. Não, tem... Objetivamente não tem como. Cor. Característica. Principalmente a cor dele é uma tem cor um animal aflorado. Bem mais forte. Forte, né? Que é ideia mesmo do Malbec, né? Sim. Esse animal, né? Aroma de couro, né? Mas você vê que é um aroma mais tranquilo. Sim, ele é diferente do argentino. Você sente o Malbec argentino, normalmente no mundo das bebidas você fala que tem um peso. Este peso ele é um peso bem mais leve. Você sente a característica da uva, mas você não tem o impacto. E aqui frutas negras, né? Sim. Ameixa, amora. E ele mas tem ainda não chega a ser compota, na minha opinião. Não chega a ser geleia. Não tem, né? não que quando a gente fala de geleia é um vinho um pouco mais antigo. Então ele tem um frescor. Frescor de região fria. Sim. Né? Então, isso também... Ele é também uma indicação geográfica protegida. Eu não falo francês, né? Então vamos traduzir as coisas para não fazer feio. Francês. Então você pode ler aqui, ó. Tô brincando, pelo amor de Deus. Tô brincando. Mas, enfim, trata-se de um vinho que tem uma qualidade e, novamente, quando você tem um pouco Ele muda, no aroma secundário ele muda completamente. Quando você tem um pouco de objetivo dessa produção de conteúdo, é você ter um pouco de traquejo. Você fala assim, olha, você gosta de Malbec? Deixa eu te apresentar uma coisa que você nunca experimentou. Até porque a Malbec, ela é uma uva que veio da França, né? Então, ela é uma uva que saiu de lá, ficou famosa na Argentina, e aí, contando um pouco da história, os produtores franceses passaram a colocar o nome Malbec na garrafa para pegar onda... com o Novo Mundo. Olha como o mundo gira. Exatamente. Né? Poxa vida, a França tem vinho ótimo. Quando você tem uma produção estabelecida, né? Todo mundo ganha. Sim. De alguma forma. Sim, mas isso graças à filoxera. Também, né? Porque durante o período das navegações foram trazidas mudas de várias espécies de uvas para serem plantadas no Novo Mundo. Já dá a premissa do que é a filoxera. De forma mais tranquila. Nós estamos no happy hour aqui. A filoxera foi uma praga que afetou as plantações, as vindimas europeias na década no século XIX, começo do século XX, né, que ela praticamente dizimou as vindimas na Europa. E eles acreditavam que tinham perdido inúmeras espécies de uva durante esse período, que essas uvas foram reativadas no Novo Mundo, né? E aí eles redescobriram essas uvas que tinham trazido para as colônias. Para que se entende Novo Mundo, né? Que são as Américas, a Austrália, exatamente. Nova Zelândia. E essa filoxera é um pulgão que ele atacava pela raiz. Ele vinha pela terra e atacava pela raiz e acabava com a vindima. E aí na hora que o produtor ele ia ver, já tinha perdido a videira. E aí, o interessante é que um físico-químico francês esteve aqui no Novo Mundo. E aí ele descobriu que as vitiviníferas americanas não eram atacadas por esse pulgão, pela filoxera. E aí ele resolveu fazer um enxerto. Então ele cortava próximo à raiz, né? E aí ele fazia um enxerto da vitivinífera europeia, servindo como base a base do vitivinífera americana. Então ela serviu de escudo de proteção da filoxera. E aí, só para a nossa audiência entender, quando a gente fala dessa filoxera, foi literalmente uma pandemia que acabou com a produção Dizimou, mas não foi um negócio assim, o negócio foi horroroso, acabou com praticamente a produção de vinho. Foram raros os pontos que não foram atacados, porque novamente você não tinha como ver, e levando em consideração há séculos atrás, né, você não tinha um controle de análise computadorizado e tudo mais, então quando a Europa, que entende-se que é o velho mundo, foi perceber... Já era tarde. Então, correram atrás, obviamente, é mérito, claro,
deles, né? Até porque o vinho lá representa um negócio multibilionário, movimenta muito dinheiro. Enfim, aí correram atrás, né, te passando a palavra para você terminar, mas foi um problema muito grande para eles. E aí o físico, o químico... Sim, aí ele descobriu, né, que fazendo um enxerto na raiz da vitivinífera americana, ela serviria como um escudo de proteção desse pulgão. E aí eles reativaram inúmeras espécies que eles acreditavam ter perdido durante esse período. E aí e muitas se adaptaram a essa nova terra, né? Então, se a gente as vitiviníferas que a gente chama dos vinhos varietais, né? Ou monovarietal, né? Também em alguns lugares aquele vinho produzido com uma única uva. Em alguns lugares eles aceitam uma segunda uva numa proporção menor. Sim, mesmo sendo varietal. Fazendo um adendo, produção de vinho é uma coisa que ela é muito regulamentada, digamos assim, porque o produto vinho, você tem sempre aquela expectativa. Sim. Só que você pode fazer o que é chamado de blend, né? E a rigor determina, que é o vinho de corte, o assemblage. Você pode misturar vites, né? Então, variedades de uva, Malbec com Pinot, enfim... E aí você pode fazer um blend até para você uniformizar a produção da sua propriedade. E né? você dá a característica sua. E você dá aquela característica. Muito dos vinhos portugueses são feitos, a maioria deles. E fundamentalmente, gente, um blend não é um vinho ruim. Pelo contrário, você tem na realidade muitos vinhos que são misturas, né? Vamos organizar para o português, que são vinhos muito bons. Sim, né? excelentes. Aqui a gente tem, obviamente, Malbec somente, Pinot Noir somente, mas haverão vinhos aqui de blend que excelente. Essa ideia, quando a gente fala desses tipos varietal ou assemblage, né? Então a gente está falando de vitiviníferas europeias, né? Aí quando a gente vai falar de vitiviníferas americanas, a gente está falando de vinhos de mesa. Exato. Então tem essa diferença. E o fato do vinho de mesa, ele ser aqui, a gente acabar entendendo que é um vinho de menor qualidade, primeira coisa, não é... obviamente, quando você precisa dar volume, você tem um controle de qualidade tal do que uma pessoa que pegou uva a uva, cacho a cacho, né? Teve todo um cuidado, mas isso gera produção diferente. E gera um custo. Base diferente. Né? Então, mas são vinhos muito são bons. Vinhos bons também. Constantemente, uma coisa que eu vejo muito na internet, um X vinho barato entrou no concurso e ganhou, então o mundo do vinho é uma grande fraude. Calma, né? Vamos ter um pouco de calma nesse momento. Significa que um vinho barato não possa ser muito bom? É claro que não. E às vezes, o momento que você está defendendo, então, a máfia do vinho, também não estou defendendo a máfia do vinho, não é isso. Analisar caso a caso. Caso a caso, situação e tudo mais. Então, e muitas vezes é um vinho muito bom mesmo. Não, e recentemente fizeram uma pegadinha lá na Europa, algum empreendedor lá, não sei, ele pegou um vinho de 2 euros, 3 euros. Exatamente. Aí ele trocou esse vinho de garrafa. Então ele pegou um rótulo bonito, uma garrafa bonita. Eu vi essa reportagem, ele serviu e todo mundo amou. E como as pessoas são influenciadas. Então, vários sommeliers avaliaram muito bem esse vinho. Mas porque tem um impacto primeiramente do quê? Exatamente, vamos lá, esse é um Premier, né? Grand Cru, Classe... Obviamente não tem tantos assim, mas você tem um vinho que alcança uma categoria de certificação muito alta, então você já tem aquela estimativa. Sim. Volta naquilo que eu estava conversando. Você quer um rótulo ou você quer um vinho? Sim. Ou, por exemplo, no ano que eu fiz o curso sommelier, eu acho, se eu não me engano, em 2 ou 3 anos anteriores, fizeram a análise sensorial de vinhos da Europa. Se eu não me engano, foi 2016, 2015, essa análise sensorial. Os melhores sommeliers da Europa. E aí eles começaram a avaliar, se eu não me engano, eles avaliaram mais de 130 rótulos. E aí eles elencaram os 5 melhores. E aí... eles, através das fichas técnicas, era uma degustação às cegas, as fichas técnicas eles descreviam os vinhos, tá? Os aromas então, e tudo mais. O organizador, ele falou, o vinho número 5, ele foi taça 32. Aí todo mundo pegava a ficha técnica da taça 32 e ia descrever o vinho. Tá? No final, eles precificavam esse vinho. Quanto você pagaria? Qual o valor desse vinho? Exato. E aí, todos eles... Então, o quinto colocado ficou entre 80 e 100 euros. Aí o traduzindo colocado, para aqui, quase R$700. Vamos organizar. E aí, isso foi
avançando. Aí eles falaram do quarto, terceiro. Chegou no segundo vinho, eles falaram que era uma safra única, com os melhores sommeliers da Europa. Era uma safra única, um vinho como pouco haviam conhecido, né? Não se produzia um vinho dessa forma, tá? E aí, na hora... Rasgaram a seda no nosso português, exatamente. Né? Mandaram elogio em cima. E na precificação? Falaram assim, bom, a precificação... 300 a 350 euros. Meu Deus do céu. Foi. Vezes 7? Mas essa foi... E assim, e eles acertavam, né? Quando eles falavam. Claro. E o preço ficava sempre exatamente ali onde eles falaram. Aí, nesse caso, o segundo, 300 em 350 euros. Todos eles falaram esse preço. Quando o organizador do evento falou o preço, ninguém acreditou. 14,95. Aí é onde eu falo para você que, assim... Vinho barato é um vinho de baixa qualidade? A gente precisa ter um pouco de calma, precisa ter um pouco de tranquilidade. Tem muitos fatores, a gente não vai entrar na tecnicalidade de tudo, mas foi um produtor que teve uma safra boa, um ano bom, fez um produto bom e com certeza esse vinho passou de 15 euros para... Isso com certeza. Né? Isso você pode ter certeza. Mercado. Que no mercado chegou a 300, 350. Com certeza. Se no mínimo não foi para 60, 70 euros, estou sendo conservador. Fato. Não, mas foi. Mas novamente, a ideia tem muita gente produzindo conteúdo hoje falando exatamente sobre isso, entre você beber uma coisa que você gosta e todo mundo ali gostou, fato, né? E você fazer uma análise de mercado, que também é o papel do sommelier, porque, para quem não sabe especificamente, o papel do sommelier é vender o vinho. Então ele precisa entender, precisa gostar, né? Porque você o perfil do cliente, ele não está lá para mas você vive consumindo vinho, exatamente, e você precisa também ter um paladar aberto no sentido de entender a pretensão da pessoa que está na sua frente. A individualidade. E quando a gente fala de uma coisa de vinho, acho que aqui a câmera não vai pegar. Se conseguir pegar, na mesa funciona melhor, depois eu faço uma foto. Quer pegar o meu, que tem dosagem menor? Não é nem na a inclinação, questão. É como um é mais claro do que o outro. Então, como uma uva. Se você pegar aqui, você consegue entender bem. Exato. Na luz. Mas a gente faz uma foto depois e posta. Sigam nas nossas redes sociais, o Yuri, né? Então... edição, por favor, se conseguir colocar os arrobas aí, tanto do Yuri, abre esse perfil, entendeu? Olha, gente, olha, o cara já é meu amigo, há um tempo eu falo, põe o perfil no aberto, você não vai conseguir checar todo mundo que te segue, entendeu? Cria um perfil pessoal para você, enfim... Deixar os parentes seguir aquele monte de coisa. E abre o bendito do perfil, então ele vai aceitar as solicitações aqui, né? E sigam também, por favor, porque boa parte do que nós estamos conversando aqui vai aparecer lá e toda vez que vier um vídeo novo, postaremos lá também para que vocês vejam tudo que está acontecendo nessa indústria vital. Enfim, então... falando um pouco sobre sala de aula e tudo mais, você dá aula desde 2003. Né? A gente desde 2003. Desde 2003. Mudou muito o perfil hoje. Muito. Você vê, assim, em linhas gerais, qual que é a diferença hoje do aluno que ele chega para conhecer, independente de área de curso. Vamos tirar a parte empresarial, tá? Então, todos os cursos de gestão, porque normalmente essa pessoa já está inserida, mas o bartender, o sommelier de vinho, logo você começa a ministrar o sommelier de cerveja, né? Antigamente, as pessoas tinham um perfil para atuar na área, estritamente atuação. Hoje mudou muito, hoje cresceu também o perfil de pessoas que querem aprender por hobby mesmo, para conhecer, para consumo próprio também. Teve um crescimento muito grande em relação a isso. Em comportamento também, teve um crescimento de pessoas que estão buscando informação na internet. E esse que é o grande mal, né? Porque tem muitos perfis que não sabem, não conhecem tecnicamente, então a pessoa vem para o curso, que eu sempre faço aquela metáfora do copo cheio, né? Então, as pessoas chegam no curso com o copo cheio, você não tem como colocar mais nada ali dentro,
né? Que aí você tem que relativamente pedir para a pessoa despejar tudo. Exatamente. Se você for para um curso, você tem que chegar com o copo vazio, para você pegar o máximo que aquele curso tem para te acrescentar. Até porque não trata-se de um curso barato, tá? Não, o curso Formação de Sommelier de Vinho, um curso de qualidade, que você senta numa sala de aula, degusta uma quantidade de vinhos, você precisa de uma litragem, né? Quando a gente fala litragem, não é quantidade de litros que você vai beber. Exato. Muita gente entende errado esse fator. A litragem, quando você precisa conhecer variedades, né? Até para você entender o que é a expectativa tempo, né? de uma determinada uva e tudo mais. Isso veio com o tempo. Mas não, traga lá. Mas isso é interessante. Então, e a quantidade de alunos que já vêm com esse conteúdo e conteúdo errado. Então, tá mais trabalhoso você fazer com que o aluno desaprenda o que ele foi atrás na internet, no errado, para ele começar a aprender tecnicamente o correto. E até a ferramenta internet, até fazendo um adendo, eu que estou do lado da internet, dando lado a favor, nem contra, não é o X da questão. E, obviamente, não é uma crítica, mas é muito fácil hoje você virar o celular, ligar a câmera, pegar uma garrafa, abrir e mandar bala. Né? Tipo, eu tô sentindo isso, aquilo, mas... O sommelier, o profissional de bebida, que é o nosso caso aqui, e é o objetivo desta produção de conteúdo, é uniformizar como essa informação vai chegar para você, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu estava no mercado, no Hortifruti aqui, esses dias, e aí a pessoa estava do lado, eu peguei e falei, Carla, tal, aqui, ó, tem a uva que o Yuri usa muito no curso, a Feteasca Neagra e tal. Acabei não pegando. Aí veio uma pessoa do meu lado e falou assim, nossa, esse vinho é muito bom. Essa marca Feteasca Neagra é boa. Aí eu rapidamente olhei e falei, e você gosta? Ele já comprei e tal, não sei o que. Eu falei, olha, eu sou sommelier de vinho e tal, deixa eu te explicar uma coisa. E aí expliquei pro cara, né, ali, Feteasca Neagra é a variedade da uva, a marca é esse, quando você for procurar um rótulo, você viu que ele... Cara, é isso mesmo. Aí eu saí de perto dele, quando eu vi, ele puxou a esposa. Olha, um rapaz ali falou pra mim. É engraçado, né? Então, passar um tempo, quando você vai informar, eu acho que é fundamental. Óbvio que quando você fala de internet, na minha opinião, estudar a história, como veio, como chegou e tudo mais, é normal, é bom. Você precisa ter acesso a essa informação e hoje é fácil. Mas a inteligência artificial, o que quer que seja, ela não vai conseguir explicar para você nem tão cedo o que nós sentimos aqui. E o objetivo também é que venham outras pessoas que não tenham conhecimento nenhum de vinho, de cerveja, de café, né? Esse primeiro episódio aqui, o Yuri está me ajudando a contextualizar tudo que vai acontecer mais para frente. Mas é para mostrar primeiro que existe um mundo muito grande. Sim. E que é legal você confiar em alguém que tenha a responsabilidade de te entregar um produto bom. E até na hora que você vai no restaurante, por exemplo, cobra-se fato um pouco mais caro, porque aquela garrafa tá lá, ela está armazenada, sendo tomado cuidado, temperatura, tá. Mas você precisa entender também. Eu vi uma carta de vinhos, eu não lembro que vinho que era, mas assim, um vinho que você compra... R$70 estava R$350. Não pode perder um pouco a noção também, né? Exatamente. Agora, uma pessoa que não conhece tanto, vai e paga. A casa tá errada e tudo mais. Assim, todo mundo eu acho que tem que fazer a própria parte, né? Tratava-se de uma casa, de um restaurante A, vamos dizer assim. Mas se você conhece o vinho... você acaba não consumindo ele porque você fala, poxa vida, se ele é um vinho que... Mas aí entra num fator muito mais importante, que eu também falo nos cursos de gestão. Qual a diferença do cliente para o consumidor? Sim. O cliente é aquele que retorna e que ele mantém o empreendimento em funcionamento. O consumidor não, ele vem uma vez e vai embora. Então, quando o estabelecimento, o empreendimento, ele joga esse preço muito exacerbado lá em cima, ele está espantando o cliente. Porque o cliente ele pode até dentro daquele contexto social pagar para não se sentir abaixo da expectativa. E só fazendo um adendo na sua colocação, até não é exatamente uma crítica, mas assim, faz parte do papel do sommelier. Olha, vamos, né... balizar melhor essa margem aqui, porque ou vamos colocar algo que vale realmente a pena.
Claro, existem pessoas que podem pagar, não estou, né? Mas assim, valor e preço, né? Tem essa máxima na internet. Um grande amigo que fez o curso de sommelier de vinho comigo, o Epson, um abraço. Ele me deu um livro que fala, é um livro um pouco antigo que ele fala assim: e o meu cliente não voltou. Eu não lembro exatamente o nome do livro, mas enfim, comecei a ler há pouco tempo. E o livro ele aborda o fato de o grande objetivo de qualquer comércio, prestação de serviço, não é que o cliente ele venha consumir e vai embora, é que ele retorne. Exatamente. Né? Manter o empreendimento. E eu falo isso no curso de gestão, entre outros fatores, 50% dos empreendimentos, eles fecham em menos de 2 anos. Estatística de Sebrae, não é uma coisa que nós estiramos, não é uma coisa que o Yuri está tirando da cabeça dele, isso tem número, pode entrar, pesquisar. E o pior... E no segundo ano... 30%, 40%. Sim, não, ele chega a 80% até 5 anos. Exato. Então, o estabelecimento que se perpetua há mais de 5 anos, ele está entre 20% dos que foram abertos. Então, e são inúmeros contextos que o empreendedor ele precisa saber. Precificação é uma coisa que eu trabalhei um período dando muita consultoria para a internet, especificamente para e-commerce, e era fundamental. Cara, eu falava para o meu cliente, não cara, obviamente, né? Mas enfim, precisa precificar direito, você precisa levar em consideração fornecedor. E sabe um fator importantíssimo também nisso? Atendimento. Vou falar para você, qual a porcentagem de clientes de um empreendimento tem contato com o administrador do restaurante? 0. Qual a porcentagem de clientes tem contato com a nutricionista? 0. Qual a porcentagem de clientes tem contato com o chefe de cozinha? Aí depende da categoria do restaurante, mas a rigor, nenhum. Qual a porcentagem de clientes tem contato com o garçom? Impossível. Vamos até tirar o garçom e o atendente, né? Quando você falar de fast food e tudo mais. 100%. 100%. Então, muitos, por mais que a comida seja boa, não volta se o atendimento é ruim. Então, muitos empreendedores fecham justamente por isso. Ele não dá valor no atendimento. O garçom, ele não está ali só para carregar bandeja, ele está ali para vender. Ele é um vendedor. Eu estava até vendo esses dias falando sobre saquê, um perfil, uma pessoa grande que fala de saquês aqui no Brasil, estava falando que um empresário entrou em contato com ele, né, via DM, falando, poxa vida, você fala aqui, aí meus clientes agora estão questionando e nananã. Ele falou, poxa, cara, essa é a ideia. Se você quiser, eu dou um treinamento para sua brigada. E aí onde está o grande X da questão. Eu brinco muito que eu falo que todo mundo tem que assumir o seu papel na brincadeira. Se um garçom, ele tem tempo, né, até sou a favor que a escala 6x1 ela acabe, porque a pessoa precisa ter tempo para melhorar. Trabalhando 6x1, muitas horas, você não consegue, você não descansa, você não tem tranquilidade, enfim. Você não tem tempo para conviver com a sua família. Exato. E para movimentar a economia, exatamente. Como tem uma galera aí que fala. Você não consome. Quem está movimentando a economia não é você, é quem tem de tempo para gastar dinheiro. Exatamente, quem está de folga é justamente quem gasta. Exato. Enfim, em sendo o nosso ponto de vista, então... A empresa também precisa fazer o seu papel. Poxa vida, o fornecedor de vinho traz lá garrafas, abre para o pessoal entender sabe, o que está acontecendo. Uma coisa importantíssima, assim, muitos empreendimentos não entregam aquilo que eles vendem. Porque eles falam uma coisa, mas na prática é outra. Né? Então, você pergunta para o garçom não sabe explicar. Né? Mas porque muitas vezes não experimentou. Exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Então, o que acontece? Como é que você faz um garçom vender um risoto de camarão se ele come macarrão com salsicha? E não menosprezando, tá, gente? É só uma constatação. Faça uma degustação dos seus pratos para que o garçom ele tenha conhecimento de causa. Você consegue mudar uma primeira impressão? Não. Então, se um cliente vai lá, ele olha para o garçom e fala... Esse risoto de camarão é bom? Você vai ver na cara do garçom que ele nunca comeu. Tá nítido. Tá nítido. Mas não precisa falar. Ele experimentou, ele vai falar, olha, então, aí é outra coisa. Exatamente, esse ponto. Agora, um outro fator. O garçom, ele não tá lá também para impor o gosto pessoal. Claro, né? Claro. Quando você pede, por exemplo, tem várias... Eu sempre cito essas coisas nos cursos que é extremamente interessante, que a gente consegue analisar. Muita gente acha que não, mas a gente analisa o empreendimento nos mínimos detalhes, em segundos.
né? Então, o que que acontece? Você chega para o garçom falou, olha, o que você me sugere? Você chega para o garçom, ele falou, esse aqui é o que mais sai. Eu não perguntei o que os outros gostam. Então, tá aí que ele não tem treinamento para reconhecer e diferenciar a individualidade de cada um. Por exemplo, eu vou até além. A cozinha não informou o que está mais fresco. Aí eu vou chegar lá. Vamos lá. A comunicação com o salão. Exatamente. Outro ponto. Se o garçom chega lá e fala assim, olha, você pede uma sugestão para ele. Olha, o que você me sugere? Essa carne aqui é muito boa, tá? Ele perguntou se você é vegano. Se você é vegetariano. Então, ele está demonstrando ali que o empreendimento quer vender, ele não está preocupado com você. E também existe a presunção, né, de que você quer X, A ou B de alguma coisa. E no fim das contas... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Esse Malbec, sabe com que eu comi ele? Ficou muito bom. Yakitori, que é um churrasco de frango. Pra mim ficou excelente esse Malbec que nós estamos tomando aqui. Ah, mas Malbec você tem que comer com carne vermelha, pesada, nananana. Tá bom, mas... Individualidade de paladar, fantástico. Característica da cocção. Eu não estava atendendo ninguém, eu estava consumindo e vem a expectativa agora de poder conversar com alguém e falar, olha, que tal você avaliar a possibilidade de... Sim. As possibilidades são inúmeras. Sim. Eles precisam entender tecnicamente isso, que faz toda a diferença. Muito, né? Para eles entenderem. Então, a ideia, por exemplo, quando o garçom chega na mesa e fala assim, olha, a indicação hoje é o prato do chefe, tá? Tal. Você pode ter certeza que essa comida tá para vencer. E eles botaram a faca nas costas do garçom e falaram, vende, senão eu vou jogar fora. Isso, senão vai perder e a casa tem muitas características que está demonstrando ali que a casa não está preocupada em oferecer uma vivência exclusiva para você, né? Para você não passar por uma experiência única. Ele está preocupado em vender. E a parte legal, quando a gente fala de vivência única, a gente sempre senta para conversar com algum empresário, alguma coisa do ramo, não significa que você precisa cobrar caro. Não, claro que não. Né? Enfim, a gente conversa. Cara, atendimento, a qualidade da sua comida, com o passar do tempo que a sua casa vai envelhecendo, vai ficando nítido. E até você pode ajustar o preço e tudo mais, mas se houver a comunicação. Mas o que a gente... Quando a gente fala de qualidade... A qualidade não está só em produto, ela também está em serviço. Então, quando a gente fala de qualidade, uma palavra-chave importantíssima relacionada à qualidade é durabilidade. Né? Então, você fala, esse aqui é bom, por quê? Ele é durável, tem há muitos anos. Então, você compra uma coisa na hora, já quebrou, aí você fala, isso aí não serve para nada. Então, a qualidade, durabilidade. Então, como é que a gente relaciona ela com o atendimento? Tempo de casa. A pessoa que está bastante tempo na casa, o garçom, sempre o garçom que todo mundo gosta, dificilmente, a rigor, é o garçom que está mais tempo na casa. Por quê? Porque ele passou pelas fases da casa, experimentou as mudanças e tal. Mas tem uma forma da gente mensurar isso, né? Então, qual é a qualidade do atendimento? É aquela que você quer voltar. E aquela que você indica. Você fala, nossa, eu fui muito bem atendido, vou voltar. Olha, vou indicar. Outro fator também é precificação. Então, imagina, você vai levar sua esposa para jantar num restaurante. Você fala, nossa, vou gastar uns R$700, R$1.000. Aí você vai preparado para gastar R$1.000. Aí você fala, vou tomar um vinho, vou comer um prato. Você vai lá... O sommelier chega para você e fala... Outra coisa, todo mundo fala, o sommelier... eu quero comer um prato com vinho. O sommelier, olha, esse vinho aqui é muito bom, tá? Você sabe o que a pessoa vai comer? Como é que você indica um vinho se você não sabe? Eu vou até te falar, aconteceu isso há muitos anos atrás comigo e com a Carla em Campos do Jordão. Nada contra, mas enfim. Sentamos para comer num restaurante caro lá. Ele já impôs o vinho? Não, ficamos 40 minutos, 1 hora, ninguém veio atender a gente. Entendeu? Então, aí, quando perceberam o dono, tal, não sei o que, por favor, voltei. O cara fez o que ele pôde para se redimir. Mas não adianta. Você tá... Você não muda a primeira impressão. Né? Então, em relação a isso, é extremamente importante. Então, a casa, ela tem que ter essa característica. Né? Se a pessoa chega para eu falo para os meus alunos, já sabem isso de cor. Né? Você fala assim, a pessoa chega, eu quero um prato e um vinho, o que você me recomenda?
o que você prefere escolher, o prato Exato. ou o vinho? Porque dependendo do vinho que você vai escolher, eu vou indicar o prato. Dependendo do prato, eu indico o vinho. E a parte legal é que sempre, normalmente, a casa ela muda os vinhos, Sim. né? Porque você depende de disponibilidade, aquele monte de coisa. Então, o seu atendimento precisa ter acesso a tudo isso. Exatamente. Esse é o ponto. Acho que a gente conseguiu finalizar com um pouco de tranquilidade. Seja sincero, você é meu amigo, você sabe que você pode com tranquilidade. O que você achou deste modelo de conversa? Eu achei sensacional. Eu acho que eu acho que chegou o que precisava, né? Tem, por exemplo, um exemplo, agora no final do ano, muita gente quer escolher espumante, né? Então ela vai lá, se endivida para comprar um champanhe, mas corre para tomar a cidra escondido. Porque as pessoas acham que está no preço. Então, é importante as pessoas se basearem nos fatores, o que é vinho, conhecer o que é vinho, quais são os tipos de vinho, quais são os direcionamentos. Para o seu perfil vai ter o vinho ideal, você só precisa conhecer. Eu acho que você chegou no momento exato e as pessoas, quem acompanhar, acompanhem. Vocês vão sigam, compartilhem. Exatamente. Divulga lá pro seu amigo. Olha, aprendi um negócio sobre vinho, assiste esse podcast, você vai aprender bastante coisa lá, tá? Então, isso é importante para as pessoas começarem a entender um pouco mais, para aplicar na vida delas, para elas terem uma melhoria muito melhor no consumo delas. Agradeço muito você ter topado vir aqui nesse primeiro episódio. Eu confesso que eu estava muito preocupado como as coisas iriam acontecer, porque quando você tem serviço, e eu não tenho tanta prática no serviço em si, porque também sou, enfim, relativamente novo nesse assunto, mas a rigor não caiu nada, não quebrou nada. Não, fica tranquilo, tá sempre... E, obviamente, em algum momento, não por intenção, talvez aconteça, mas tá na regra do jogo quando você faz. Estamos sujeitos a isso. Objetivamente ao vivo, né? Mas então, meu amigo, eu agradeço bastante. Se você quiser fazer alguma consideração final, além do fato de que estamos organizando a sua produção de conteúdo para que a consultoria que você faz e tudo mais, ela seja divulgada, mas se quiser fazer uma consideração final sobre a entrevista, o modelo, sei que você já fez, mas enfim. Achei muito bom. Fiquei honrado em receber o convite para o primeiro programa. Fiquei muito feliz mesmo. Achei sensacional essa dinâmica, né? O tema foi uma forma da gente falar de uma forma mais leve sobre o tema, né? Alimentos, bebidas, né? Mais específico de Salabar, que é bebidas e serviços, né? Que muita gente desconhece, claro, alguns fatores, e isso agrega valor no serviço, né? Quando essas informações. E eu acho interessante para as pessoas acompanharem mesmo, que elas vão aprender muita coisa. E a ideia, desculpe, eu sei que a nossa consideração é que nós sempre teremos alguma coisa nova. Então, esses rótulos não vão se repetir, obviamente, não porque sejam ruins, mas porque a ideia é que sempre tenha uma coisa nova, uma pesquisa constante. O Yuri vai voltar, né? Num segmento, acho que mais voltado para a parte de negócios. Nós estamos organizando tudo. Enfim, eu agradeço bastante também você ter aceito, colocado a sua bagagem, né, a sua reputação de mercado também em vir no primeiro episódio, mas nós conversamos bastante e o objetivo é que haja uma produção de conteúdo muito responsável, principalmente, e com a pesquisa necessária. Em algum momento, se você estiver vendo esse corte, aí falando um pouquinho para a audiência, o objetivo não é que venha só reforçando sempre pessoas do setor. O primeiro convidado, obviamente, é bom que seja do setor para que a gente consiga explicar um pouco do modelo, mas independente do segmento que você esteja, sinta-se convidado para vir, né? Fale de qualquer assunto. Então, o meu objetivo é que a pessoa venha, seja bem recebida, tenha acesso a um café bom, logo, talvez um chá bom, e aí um vinho, uma cerveja e tudo mais constante, saquei, enfim, eu vou parar em algum momento porque eu tenho um fígado para preservar também. Mas é isso, então, por favor, considere se inscrever no canal, acompanhar, ative as notificações, siga também, por favor, os nossos Instagrams. O do Yuri, ele vai abrir o perfil dele, eu estou dizendo para ele aqui, ele é meu amigo, então eu posso fazer essa crítica, né, construtiva. Siga também, porque as novidades e mais informações sobre tudo que nós estamos experimentando aqui vai aparecer lá.
em primeira mão, e os outros vídeos, conforme eu havia mencionado, sobre cada rótulo, cervejas, e haverá também conteúdo sobre relógio, que é uma coisa que eu gosto bastante. Será uma produção de conteúdo bem diversificada, então tudo mais constante, como fala Carlos Alberto Sardenberg, vai aparecer nas mídias e no canal. Meu amigo, Tranquilo. obrigado. Muito obrigado. Estamos encerrando aqui convite. e até a próxima entrevista. Tchau. Aí. Ufa! Tranquilo. Acho que dá